tudo bem com você? Aqui quem está falando é Ailton Feitosa, sócio fundador do Eduque com Ação Financeira. E a temática do nosso quadro de gestão financeira de hoje é para falar sobre o capítulo 16 do livro Foco, cujo título é Cérebro em Games. Vamos começar? Mas antes de iniciar, eu quero te pedir para que se inscreva no nosso canal, compartilhe essas informações com seus amigos e familiares e também dê um like se você achar interessante essas informações que a gente está passando para você. Bem, o desenvolvimento do capítulo ele é bem interessante porque ele faz correlações sobre as habilidades que a gente passa a desenvolver ao utilizar, por exemplo, o game, né? Ou seja, ficou muito claro também na leitura o quanto é importante a gente saber aproveitar as habilidades desenvolvidas em uma determinada área quando a gente vai, por exemplo, desenvolver outro campo de conhecimento. Então nada se perde se você estiver predisposto a fazer o uso correto das habilidades desenvolvidas na área de conhecimento anterior. Então, na questão do game, que hoje é muito bem difundido com relação a alguns falam prós, outros falam contra essa questão da utilização do game, e aí o diferencial é exatamente a questão do uso, né? A quantidade que é exposto a esse tipo de material. Ele até cita na questão do livro também, que com relação à questão da alimentação, né? Existem alimentos que são tóxicos à nossa saúde e mesmo assim a gente se alimenta dele. Ou seja, o uso que a gente vai fazer da ferramenta ou do conhecimento que a gente tem é que faz total diferença. Então, com relação ao game e a potencialidade que ele pode nos dar ao cérebro, ele também tem os seus pontos interessantes de ser analisado. Por isso que eu, particularmente, gosto muito de ter acesso às informações. E a partir do acesso às informações, eu faço os meus filtros. E aí sim, eu consigo verificar e validar se é viável ou não a minha estrutura de vida, a minha estrutura de pensamento. Enfim, o que é interessante nesse capítulo para mim é exatamente a possibilidade de você se permitir novos conhecimentos. Claro, com devidas moderações, né? Então, o capítulo todo, ele vai fazer essas correlações entre a utilização dos cérebros, os benefícios e os malefícios que ele pode, né, com relação ao game, né, a utilização do game na estrutura neural, na estrutura cerebral, ele pode ser benéfico ou pode ser prejudicial, vai depender muito da forma como você vai utilizar esse recurso, né? Então, por exemplo, ele cita algum momento da passagem lá que existe games onde ele vai trabalhar a questão da atenção, a questão do foco, a questão de não se distrair com os apetrechos que vão aparecer na hora que você está fazendo o uso do game. E isso trazendo, por exemplo, para o mundo corporativo, ele é muito interessante, porque quando você vai fazer uma tomada de decisão, você não pode ter distrações, você tem que estar focado realmente naquele empreendimento, naquele negócio, no detalhe que rege aquele empreendimento, para que você possa tomar decisões assertivas. Então, é interessante fazer a leitura desse capítulo, eu convido você a fazer a leitura desse capítulo de forma mais apurada e sempre ter essa mente aberta, né? Tentar realmente fazer a leitura sem fazer os seus preconceitos, né? Sem ter os pré-julgamentos prévios com relação à leitura que você vai fazer. E isso como tudo na vida, né? Você não pode julgar um livro simplesmente pela capa, né? Então, essa é a dica aqui do meu dia de gestão financeira de hoje. Quero também te convidar para se fazer presente sempre no segundo e quarto sábado de cada mês. A gente está fazendo um outro movimento chamado de compartilhamento de saberes, né? Que é compartilhar saberes, impactar vidas e juntos prosperar. São lives que ocorrem sempre no segundo e quarto sábado de cada mês. Eu e o Kildre, a gente está sempre desenvolvendo, aprofundando essas temáticas de forma prática, né? No nosso cotidiano, tá bom? Fica aqui o meu convite e um forte abraço e até breve.